No futebol brasileiro e mundial, a maioria dos clubes tem um estádio particular. Se alguns não têm, outros já estão adquirindo, essa que é a verdade. Um estádio particular é um patrimônio de um clube. E se eu te contar que um clube quase teve o seu estádio vendido do dia para a noite, o torcedor nem iria saber disso. Vem comigo que eu vou te falar um pouco do dia em que o estádio Baenão quase foi vendido sem que o torcedor soubesse. Mas antes de a gente falar sobre essa história, eu quero só falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui. Se você ainda não se cadastrou aí na casa de apostas, o Win360Bet, é só você clicar no QR Code que está aí na tela, você vai ser direcionado para a página e lá você vai fazer o seu cadastro e vai fazer suas apostas. Lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado pelo Marcos. Você quer contar seu pacote de TV, é só chamar ele aí, ele também tem pacotes de Netflix, chama ele aí para mais informações. O ano era 2010, exatamente dia 23 de agosto de 2010. Uma década em que o torcedor do Remo e o próprio Remo quer esquecer, porque foi a década em que o Remo teve um dos seus piores momentos no futebol. O clube passou até ficar sem divisão em algumas temporadas, inclusive a temporada anterior, 2009. Mas em 2010 o Remo chegava com uma expectativa muito grande de voltar pelo menos à Série C do Campeonato Brasileiro. O clube fez até um bom Campeonato Paraense, que naquela época dava a vaga direta na mesma temporada para a Série D, e o Remo chegou à Série D daquele ano. Mas o clube, apesar de ter feito uma primeira fase muito boa, foi eliminado ainda nas oitavas de final pelo Vila Aurora, desconhecido Vila Aurora, e ficou de férias. Nesse período, o Remo passou por algumas situações bem desagradáveis, e uma delas foi justamente a tentativa de venda do estádio Baenão. Nesse dia 23, o então presidente do clube do Remo, Amaro Clautal, decidiu por conta própria vender o estádio que pertencia ao clube do Remo. O valor na época, 33,2 milhões, seria para pagar dívidas, construir o CT do clube na época e construir outro estádio que não fosse ali. Mas isso foi o suficiente para gerar revolta, não só dos torcedores, mas também do Conselho Deliberativo do clube, o CONDEL, que não aprovou a venda. Mas o então presidente continuou insistindo com a situação e queria, de fato, vender o estádio do clube do Remo. Mas o que aconteceu é que não foi vendido. O então presidente Amaro Clautal chegou até a falar que a venda era irreversível, uma situação bem complicada, mas que foi revertida. A verdade é que essa década de 2010 foi uma década marcada principalmente pelos insucessos futebolísticos do clube. O Remo passou não só 2009, mas outras temporadas também sem calendário, jogando apenas o Campeonato Paraense. Só em 2015 o torcedor do Remo foi ter a alegria de ver o seu time subir de divisão mais uma vez. Em 2015 o Remo conseguiu ali o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, onde ficou 5 temporadas, e na temporada 2020 conseguiu novamente disputar a Série B do Campeonato Brasileiro depois de 13 anos. Mas houve um insucesso novamente e o clube foi rebaixado. Hoje o Remo está na Série C, o estádio Baenão, que passou inclusive um tempo sem receber jogos, hoje recebe jogos, está reformado, o estádio ainda deve passar por reformas e fica aquela situação. O torcedor, além de fiscalizar o seu clube, ele também tem que cobrar para que pessoas mal intencionadas ou pessoas que querem usar o clube, porque existem, acredite, existem, não façam o que o ex-presidente do clube do Remo tentou fazer na época, vender o estádio sem que todo mundo soubesse. Se você sabe de alguma história aí bem curiosa do futebol norte, nordeste, centro-oeste, deixa aí nos comentários para dar mais ideias pra gente aqui em fazer vídeos. Deixa seu like, compartilhe também e comente aqui se você achar necessário. Até o próximo Curiosidades LA. Tamo junto.